Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, Teacher Jay here. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso querido podcast. Hoje, voltando bate-papos com professores legais que têm coisas interessantes a dizer. Nós vamos receber uma professora muito legal, a Rebeca. E ela ensina inglês de uma forma muito descontraída, muito legal, muito assertiva também. E no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre coisas que mentem pra você na internet, coisas que dizem pra você não dizer, coisas que dizem que não existe no mundo real, mas quando você vai ver, na verdade existe. Então esse é um tema muito legal e muito bacana da gente trazer aqui no episódio de hoje. Espero que vocês curtam. So without further ado, let's get started. Guys, só um pequeno aviso aqui antes da gente começar o episódio de hoje. Geralmente, quando eu recebo professores aqui, tô falando mais uma parte técnica, tá? Eu gravo nossa conversa em duas faixas diferentes para controlar o volume de áudio. Então eu gravo o professor convidado em uma faixa e eu em outra faixa, para que eu faça a edição e fique bem bonitinho. Eu acabei esquecendo de fazer isso, tava há muito tempo sem gravar episódios e acabei esquecendo. Então vocês vão reparar aqui durante a conversa, pode ser que o áudio suba um pouquinho, de repente minha voz fique mais alta do que a da Rebeca, pode ser que a voz dela fique um pouquinho mais alta do que a minha. Vai acontecer isso daí, tá um pouco descalibrado o áudio, peço perdão, mas não vai interferir na sua experiência. A sua experiência vai ser ótima mesmo assim, porque o episódio está extremamente legal, tá bom? Então peço desculpa aí pelo áudio um pouquinho descompensado. Fiz o máximo que pude aqui pra arrumá-lo. Ficou legal, ficou ouvível, tá? Mas peço perdão aí pela diferença que às vezes vai rolar no áudio aí, tá bom? Mas, boa experiência com o episódio. Obrigado, Rebeca, pela participação mais uma vez, foi super legal. Então, guys, bom episódio pra vocês. Vejam até o final. Vamos lá. Hoje estamos aqui com ela, Rebeca Souza. Hello, Rebeca. Hello, Teacher Jay. Tudo bem, Becca? How are you doing? Tudo ótimo. Becca, pra quem não te conhece, pra quem aqui do podcast Inglês do Zero não te conhece, você pode se apresentar, por favor, dizer qual que é seu trabalho no inglês, onde você atua e tudo mais, please. Claro, sou teacher por 3 anos já e eu ensino inglês sem as complicações da gramática, ou seja, de uma maneira mais simples, pelo padrão do idioma e não frisando nas regras gramaticais. Legal, legal. De maneira mais descontraída, mais descomplicada. Boa, e você atua com aula presencial, online, ou você também está nas redes sociais? Qual que é seu forte nesse sentido? Então, eu dou somente aulas online. Agora eu tô gravando o meu curso, né? Que também vou ter um curso gravado. Hoje em dia são somente as aulas ao vivo. E também tô lá no Instagram, né? Ensinando, dando dica todos os dias de inglês. Sempre posto alguma coisinha lá. Hoje em dia, graças a Deus, quer dizer, teve uma coisa ruim, que foi a pandemia. Foi péssima, claro. Porém, depois da pandemia, poucas pessoas eles têm resistência a trabalhar a ter aula online, né? Antigamente, antes da pandemia, eu lembro que o pessoal era mais resistente. Ah, não, teacher, só pessoalmente, não sei o quê. Hoje em dia é de boa, né? Isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei a dar aula, algumas pessoas falaram, mas eu só consigo presencial e tal. Mas por causa da pandemia, elas aceitavam essa coisa online porque não tinha muita escolha, né? Sim, exato. Que a aula online, ela flui tanto quanto a presencial e às vezes até melhor, porque a pessoa ela pode estar viajando, ela pode estar em casa, às vezes ela não está se sentindo tão bem, às vezes ela está com preguiça de sair de casa, mas ela tá em casa, ela tá em qualquer lugar, ela consegue fazer. Hoje em dia as pessoas, elas até preferem fazer online do que presencial. Não precisa ir pra casa do professor ou pra uma escola, a gente não precisa ir na empresa da pessoa, é muito melhor. Sai na chuva. Sim. A aula mais inusitada que eu já dei, depois você me fala a sua, foi uma aluna que ela mora nos Estados Unidos e ela tava entregando as compras pra um cliente enquanto a gente tinha aula. Então ela tava tirando as compras do carro, entregando pro cliente. Loucura, né? Nunca teria essa possibilidade. Já aconteceu isso comigo. Eu tenho alunos, a maioria dos meus alunos, eles não moram no Brasil. Tenho alunos na Nova Zelândia, Austrália, Dubai, Estados Unidos, Canadá, por aí tudo. E principalmente por causa da diferença de horário, às vezes acontecia isso daí. Então eu já dei alunos que trabalham viajando, eles paravam no meio da estrada no carro e faziam a aula ali. Loucura, né? Boa. E aí eu falo, isso que é aluno bom, que não tem desculpa, né? No excuses. Não, total, porque quando o aluno quer, ele consegue, ele dá um jeito ali. Tem aluno que... Enfim, eu não vou falar mal dos alunos, vamos continuar o episódio aqui, pra ninguém cancelar as aulas com a gente, né? Vamos lá. Bom, Rebeca, então nós pensamos em trazer um assunto pra vocês, guys, que é o seguinte, existe aí pela internet uma cultura de vídeos chamado Não Diga.
Esses vídeos eram muito populares anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás. Hoje em dia tem menos vídeos assim, mas ainda tem, certo? E qual que é a premissa do vídeo? Eles colocam na thumbnail lá, não diga X palavra em inglês. E aí a gente que vê desavisado e é professor, a gente já pensa assim, não, pode dizer sim, de boa. Só que acontece, quando a pessoa abre o vídeo, ela descobre que na verdade a pessoa não estava orientando a não dizer. É tipo assim, diga, mas diga também outras coisas. Só que a questão é, imagina um aluno que só leu a thumbnail, que não viu o vídeo, ele vai levar para o resto da vida dele a ideia de que ele não poderia dizer, por exemplo, you're welcome, né? E é esse assunto que a gente decidiu trazer aqui para vocês hoje. Exatamente. Assim, é exatamente o que você falou. Quando você assiste o vídeo todo, você vê que o teacher, né, a pessoa que está ensinando, fala, não, assim, você até pode falar, mas você pode falar outra coisa. Só que eu acho que a thumbnail, ela é tão forte, não diga tal coisa, que a pessoa, ela fica com aquilo na cabeça, ela fala assim, nossa, mas eu não posso falar isso, né? Sim, total. E ela vai criando travas, né? Pra, tipo assim, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso falar aquele outro. Eu não posso falar nada. Exatamente. Alguns vídeos são assim, que eles falam, não diga, mas depois fala que pode falar, mas pode falar outras coisas. Mas eu também já vi muitos teachers falando, assim, não diga tal coisa, porque senão eles não vão te entender. Ou, não diga tal coisa porque nativos não falam assim. Pois então, pior ainda, né? É uma coisa que particularmente eu não acredito, né? Principalmente porque eu já convivi bastante com americanos. Eu era noiva de um americano. E a família dele assim, eu era quase um alienígena pra eles, porque eles não conheciam nenhum estrangeiro. Sério? Então é aquela família bem tradicional americana. Bem legal. Tradicional, assim, que moravam na casinha branca, sem cerca, no subúrbio, aquela coisa bem difícil. Com uma bandeira no porte. Que legal. E aí, então eu convivia muito, né? E eu falava, às vezes eu via alguns vídeos assim, eu falava assim, gente, não é possível que eu tô doida. Eu perguntava, não, mas você concorda? E eles sempre falavam, não, acho que não tem nada a ver, eu super falo isso, ou não acho que tenha esse sentido, né? Eu acho que, assim, a maioria dos meus alunos, eles têm muito medo de falar. A pessoa, de modo geral, eles têm medo de falar errado. Sim, né? Eu acho que brasileiro especialmente, a gente tem muito medo de passar vergonha, entre aspas, né? No inglês, né? No inglês, exatamente. É verdade. Porque no português a gente não tá ligando muito. É verdade, bom ponto. Mas no inglês tem muito disso. Então, eles já têm um medo natural, né? De, nossa, mas e se eu falar errado? Mas será que eles vão me entender? E aí, a gente tem esse... eu chamaria um pouco de sensacionalismo, às vezes, para conseguir uma atenção que trava mais ainda a pessoa. Perfeita palavra, sensacionalismo. Exatamente essa palavra. Boa. A gente estava até discutindo aqui antes de começar a gravação, que o aluno parece que às vezes ele começa com muito não, com muitos nãos. Não isso, não aquilo, não aquilo. E não é o jeito natural de se aprender. Eu acho que o jeito natural, pegando crianças como exemplo, a criança fala o que tem que falar, se comunica, e depois de uma certa idade, depois de uma certa caminhada, você começa a pontuar erros no discurso ali, né? Mas se você começar podando o aluno, já é um impeditivo muito grande para ele evoluir, né? Com certeza. E eu acho assim, eu não sei tudo de português. Você sabe tudo de português? Tudo, não, 50% no máximo. É o que eu falo. Para você falar um outro idioma, você não precisa saber tudo. Você precisa saber o que é necessário para você se comunicar. Você tá falando certo? Você tá passando a mensagem que você quer? Então tá tudo bem, né? Outro dia, eu vi um vídeo assim, não responda, não diga I'm fine. E eu falei, tá... But why, né? Por quê? E aí eu fui assistir o vídeo e esse teacher, ele tava falando assim, não diga I'm fine, porque os nativos, quando eles respondem I'm fine, eles não estão dizendo que eles estão bem. É quando você fala, o vídeo, né? Tava falando, é quando você fala que você está bem, mas na verdade você não está bem. E eu tô assim, gente... Nossa, que matemática maluca. Pois é. Então, assim, aí a pessoa já fica, nossa, então eu não posso responder I'm fine, o que eu vou responder, né? Pois é, o brasileiro já sai da escola sabendo um pouco. Sabe o to be no máximo, I'm fine, thanks and you, né? E aí a primeira coisa que ele vai tentar falar, tem um vídeo lá, não fale I'm fine. E também já vi, não fale thank you. Já vi vários vídeos assim também. Não diga you're welcome. Exatamente.
Então, tipo, as 3 frases que ele sabia não podia falar. E como que ele vai falar, então? Ele nunca falará, né? Não tem como. Exatamente. Ó, então, sabendo disso, a gente... Inclusive, Rebeca, eu queria que você comentasse, eu vi um vídeo na sua rede social, você comentando sobre uma aluna sua, ou aluno, que tinha dislexia ou déficit de atenção e tinha dificuldade para aprender. Você pode comentar um pouco desse caso? Com certeza. Essa aluna minha, ela é uma aluna muito especial para mim. Ela é a única aluna, na verdade, que eu dou aula presencial. Legal. Ela mora pertinho da minha casa, então ela vem na minha casa. E ela é uma aluna adolescente, que também é minha única aluna adolescente, que todos os outros são adultos, né? Aí de 25 a 60 anos, mais ou menos. Legal. Ela é minha única aluna adolescente. Só que o que acontece? A mãe dela me procurou falando, olha, minha filha já tentou fazer aula com várias pessoas e não dá certo e tudo mais, e eu queria tentar com você, porque eu vi o jeito que você ensina, acho que talvez vai dar certo pra ela. E aí já tem 2 anos que nós fazemos aula, ela tem déficit de atenção e dislexia, e aí, o que eu falo muito com ela, assim, poucas pessoas sabem disso, mas eu também tenho déficit de atenção. Really? E tenho Olha. transtorno bipolar. Ou seja, eu sou uma pessoa que o estereótipo da pessoa que fala que as pessoas diriam, essa pessoa não consegue tal coisa, né? Não consegue avançar. Que querendo ou não, uma pessoa que vai pra cima e pra baixo, uma pessoa instável, que não consegue continuar e tudo mais. E eu aprendi inglês sozinha. Então eu falo assim, se eu aprendi, todo mundo pode. Eu falo com a minha aluna, essa aluna minha, eu entendo ela. Então, quando as pessoas, os professores falam, mas é porque está com preguiça, mas é porque a pessoa não faz. Não é assim. Pois não é, assim, né? Perfeito. A pessoa que ela tem esse transtorno ou uma certa deficiência, porque querendo ou não, a gente fala que é um portador do transtorno, é a forma correta de falar. Você porta uma deficiência fisiológica no seu cérebro que ele não funciona corretamente, como o das outras pessoas. Simples assim, e tá tudo bem. Tá Sim, tudo é uma bem, condição né? que tem que trabalhar, mas tá com você, não tem jeito, né? Tudo certo, você vai trabalhar de um jeito, é o que eu sempre falo. Você não é melhor nem pior, você é diferente. Sim, perfeito. E aí, os professores, é difícil de entender também porque a pessoa não passou por aquilo. Então, eu e ela demos muito certo. Eu sempre uso, até nos meus vídeos, eu tento usar um pouco isso do visual. Porque quanto mais sentidos nós usamos, mais o cérebro entende que a gente tem que armazenar aquela informação. Perfeito. Então, eu tento usar o áudio, o visual, as cores. Então, eu peguei pra fazer isso muito com ela. Então, eu desenho, eu faço ali, coloco marca-texto, coloco colorido, faço um mapa mental, né? Perfeito, legal. Nossa, isso aí é uma coisa que falta muito, essa empatia que você teve por ela, porque, principalmente quando você tem uma aula de grupo, assim, é difícil você conseguir trabalhar no que cada pessoa precisa, né? Você trabalha mais no geral e às vezes não dá tempo e você não tem a oportunidade de trabalhar a especificidade de cada aluno, né? E é por isso que a aula particular é legal também, fica a recomendação aí se você quer dar um up ainda mais no seu inglês, acho que a aula particular é muito bom, né? Nesse sentido. Você pega bem no ponto daquela pessoa específica, porque às vezes a dificuldade de um não é a mesma dificuldade do outro, né? Quando a aula é em grupo, a gente meio que pega a dificuldade geral e resolve aquele problema. Já na aula particular, você pega cada coisinha, né? Vamos resolver esse problema aqui e vamos achar uma solução, né? Eu sempre falo que é a mesma coisa que você comprar um terno na Renner e você ir no alfaiate. Olha a diferença. Né? Exatamente. O terno do alfaiate é absurdo de tão que cabe em você. Então, vocês têm que... Os dois vão fazer o papel deles. Né? Exatamente. Isso, os dois vão te vestir. Diferente, exatamente. Exatamente. Perfeito, ótima introdução, muito bem. Então, vamos lá, Rebeca. Vamos começar então, guys. A gente decidiu aqui, além de te falar, de desmentir alguns não digas, a gente vai dizer algumas opções do que você pode dizer dentro desses tópicos, tá? Então, Beca, vamos fazer um ping-pong. Eu falo um, você fala um e assim por diante. Combinado? Quer começar, por favor? Beleza. Então, vamos lá. Eu vi um vídeo esses dias de uma teacher falando, não diga what. Não diga what. Eu vi também. A pessoa só sabe falar I'm fine, thanks, e what? Exatamente. Não pode falar what. E eu fui assistir o vídeo. Na verdade, eu assisti esse vídeo ainda na época que eu era noiva, né? Do americano. E eu falei, gente, não é possível. Porque eu mesma falava what nesse contexto. Que era certo. Não diga what quando você não tiver entendido o que a pessoa falou. Certo. Igual a gente fala no português, que? Né? Então eu acho que o que... Aí a pessoa tava falando o seguinte, que se você fala what, você tá sendo rude. Certo. Tipo,
como se você estivesse sendo sem educação. Tipo, quê? Que? Né? Eu acho que o que manda realmente é a entonação com que você fala e não exatamente o que você tá dizendo, né? E aí perfeito. ela dizia, não diga what, porque você vai estar sendo rude, não sei o quê. E eu falava, mas eu falava numa boa, né? Numa entonação diferente. E até cheguei pra perguntar, eu falei, você acha que é rude eu falar isso? E todos eles, né, a família toda, todos os americanos, eles falam, não, eu também digo isso às vezes quando eu não entendo uma coisa, né? Pois é. Então, gente, digam what, mas digam numa entonação, né? Não precisa falar de uma maneira, né? Não vai falar tipo, what? Né? Tipo, quê? Em português é a mesma coisa. Você pode falar um quê fofinho, quê? Ou quê? Não entendi, quê? Exato. Ou você pode falar, quê? O quê da fofoca é quê? E acho que aí, um grande problema aí é que o what é uma palavra polissêmica, tem vários sentidos diferentes, né? E aí a pessoa viu na thumbnail que não pode falar what, e aí quando ela for perguntar qual é seu nome, ela vai falar, como que eu falo qual, se eu não posso falar what? Isso. E aí lascou, né? Porque usou outro sentido do what, que não tinha a ver com o primeiro exemplo dela, e a pessoa já meio que invalidou do próprio vocabulário uma palavra que tem vários sentidos, né? Exatamente. Eu vi uma explicação uma vez, e hoje em dia eu até dou a mesma explicação que eu achei muito bacana sobre o what, que é o seguinte, o what, na verdade, ele se a gente for colocar uma tradução mesmo, é o quê? E aí a pessoa fala, pô, mas não é what's your name? E é qual o seu nome, mas é qual no português. Sim. E uma vez eu vi um teacher que eu achei o máximo a explicação dele, e hoje em dia eu até explico desse jeito. E ele falou assim, olha, é o seguinte, o what a gente vai usar para coisas que tem uma quantidade muito grande de opções. Certo. Ou seja, faz mais sentido realmente você perguntar o que é o seu nome, porque principalmente em inglês tem nome de tudo, né? Sim, é summer, exato. que é verão, diamond, que é diamante, né? Sim, tem sim, tudo quanto é nome. Então, faz mais sentido você perguntar o que é o seu nome do que qual. Porque quando você fala qual, que no caso do inglês seria which, é quando você tem uma quantidade ali limitada de coisas ou uma lista de coisas. Então, quando você fala assim, qual o seu nome? É como se tivesse uma lista de nomes aceitáveis que a pessoa poderia ter, né? E um deles é seu, certo, entendi. Um deles é seu. Se Boa você explicação. não tiver aquele nome ali... Você tá fora, você não vai ser batizado. Perfeito. Então, primeiro, e como que a gente usaria esse what? Qual foi a sugestão da teacher, você lembra? Ao invés desse what, o que ela sugeriu que a gente usasse? Ela falou, poderia usar excuse me. Excuse me. Or I'm sorry, I didn't understand. E que tá certo, né? Não tá errado, é bom também, é bonito também, né? Sim, é bacana. Mas são frases também muito grandes, né? Até sim, falar, concordo. I'm sorry, I didn't understand. E aí é o seguinte, a gente não vai ser que nem eles, a gente vai ser justo e dizer que o que eles ofereceram está ótimo também. Tá Só ótimo. que não invalidem o what. O what é perfeito também. Isso. Vamos usar todos. Então, Beca, vamos para segundo termo, segunda palavra que a gente ouve o pessoal não recomendando usar em inglês. Outra vez, eu vi um outro teacher, a maioria foram pessoas diferentes, e esse teacher, ele disse, não diga, ele deu bastante ênfase nisso. Certo. Não diga, I don't know. Ok. Então, why? I was like... eu fiquei assim, por que não? Por que não? Aí ele deu outras opções, né? E aí ele falou, se você não sabe de alguma coisa, diga, I have no idea, né? Tipo, eu não faço a mínima ideia. Ou, how should I know that? Que é, como eu deveria... Que isso? Como eu saber disso? Eu não faço a mínima ideia, né? Ou, who knows? Que também... Vai saber? Who knows? Sabe, né? Vai saber, né? Mas ele deu muita ênfase em falar I don't know, e no fim do vídeo ele fala, e se você for falar I don't know, pelo menos diga como um americano, I don't know. I don't, ao invés de I don't. Mas não pode falar I don't know. Nossa, que loucura. Ou seja, aí ele colocou vários medos na pessoa, não pode, mas pode, só que assim... E se falar, não pode ser I don't know, tem que ser I don't know. É outro nível de não faça que também não é, né? E assim, uma coisa que eu não concordo
um pouco quando as pessoas frisam nisso fale como um nativo. Mas eu não sou nativo. Exatamente. Nós temos um caso muito claro aqui. Se a pessoa tá aprendendo português, fale como um nativo do português. Se a pessoa entra nesse bate-papo, você com sotaque mineiro, eu com sotaque de mano paulista. Qual dos dois sotaques que ela deve falar, né? São totalmente diferentes. Não tem como. Exatamente. Uma vez eu conheci uma pessoa do Sul e o sotaque dele era tão forte, mas tão forte, eu juro por Deus, que eu achei que ele não era do Brasil. Eu achei que ele era estrangeiro. Sério? De onde ele era? Eu falei, você é brasileiro? Aí ele, eu sou. Eu falei, nossa, mas o seu sotaque é tão forte que eu achei que ele não era daqui. Interessante. Então, assim, que nativo que a pessoa vai falar? O sotaque neozelandês, americano, britânico... Sul-africano. Que sotaque nativo, exatamente. Então, assim, eu não acho muito legal também ficar falando... você não pode, igual, né, por exemplo, esse vídeo. I don't know, tá errado. Tem que ser I don't know. Pois é, isso aí no sotaque americano. Você falar I don't know. Exatamente. Você tá passando a sua mensagem, então tá tudo bem. Você ter o seu sotaque, your accent, tá tudo certo, né? Perfeito. Boa colocação. Concordo 100% e eu acho que, de fato, há professores que pontuam. De vez em quando eu pontuo. Você vai ouvir no inglês americano assim, em outros sotaques daquele jeito. Isso é bom pro entendimento. Mas nunca pra direcionar o aluno que ele não pode falar de tal jeito. Ele pode, porque I don't know está perfeitamente dito também. Não tá errado. Então, é importante você saber as variantes pra entender, mas pra falar, você fala do jeito que você... acha que vai ser entendido, né? Desde que não seja aquela coisa muito discrepante, né? Que às vezes a pessoa realmente não entenderia. Mas o accent, eu acho que faz parte de cada um de nós, né? Faz Igual parte. Você falou, eu tenho o meu sotaque de mineira, né? Você tem o seu sotaque, faz parte da personalidade, da fala de cada um e tá tudo bem, né? Perfeito. Ninguém precisa soar como um nativo. Perfeito, muito bem. E eu acho que nesse caso aí desse vídeo que você falou, a pessoa tinha também uma questão de... Eu não sei se eu filosofei demais, mas de repente a pessoa não gosta de admitir que não está errada, que não sabe alguma coisa. Ela queria... Não é que você não sabe. É que não sei o quê. Pode ter entrado um pouco desse ponto também, né? Sim. Bom, muito bem, eu tô com um vídeo aqui na minha cara, eu tava procurando aqui esse tema, e esse aqui eu fiquei espantado que é a primeira vez que eu vejo. Não diga me too em inglês, como eu também. Too. Pois é. Really? Nessa eu nunca ouvi, foi a primeira vez que eu vejo. Eu não vi o vídeo, mas o que eu imagino que eles estejam falando aqui? Talvez eles vão ensinar umas outras maneiras de falar eu também, que tem várias, né? Várias. Mas aí tá literalmente assim, no título e na thumbnail, não diga me too. Melhore seu vocabulário. Pois é, guys, tá vendo? É disso que a gente tá falando. Não faz tanto tempo, faz um ano o vídeo, e é um vídeo com 44 mil views. O canal eu não vou falar, pra não expor ninguém. Mas, tá vendo? Eles estão fazendo exatamente o que a gente tá acusando eles de fazer, né? Você falou aí, 44 mil views. Pois é. E são muitas views, então são muitas pessoas que ouviram Não Diga Me Too. E assim, eu super falo, que eu falo com os meus alunos, inclusive já falei sobre o Me Too, que é o seguinte, existem várias maneiras de falar, né? So do I, so am I... até mesmo o me neither, mas cada um deles tem a sua forma correta de usar. O me too é meio que um universal, né? Então eu falo, meus alunos falam, mas qual que eu vou usar? Então eu falo, você vai usar o que você tem mais facilidade. E tá tudo bem. Se é o Me Too, então usa o Me Too pra tudo. Mas o Me Too é muito básico. Mas você tá passando a sua mensagem, não tá? Não, exatamente. Aí é que tá. Ele não sabe quem tá vendo esse vídeo, ele tá recomendando uma coisa que... se ele estiver recomendando so do I, so am I, so will I, etc. Isso é uma coisa que você só verá a necessidade de falar quando você tiver esgotado do básico, assim. Se você já sabe o básico há muito tempo e já domina 100%, você pode tentar umas coisas mais ousadas e avançadas, né? Isso. Mas você não pode invalidar todo mundo, a forma né? correta de usar, né? Exatamente. Então, assim, você não pode falar so am I se não tem o verbo to be ali na frase anterior da outra pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho até um pouco... Não sei se perigoso seria a palavra correta, mas acho até um pouco perigoso falar isso num vídeo genérico no YouTube, por exemplo, porque você não consegue entrar dentro de cada um deles e ensinar a forma como usar cada um deles, né? A pessoa fala, I don't like pizza, so am I. Hã? Que? Mas eu vi que era no vídeo, so am I? Não é. Tem vários poréns, né? Pois é, existem níveis também. Eu acho que isso é interessante pontuar, porque esses vídeos, geralmente, eu acho que eles são mais voltados não para iniciantes total, assim, para pessoas que já têm uma caminhadinha com o inglês, mas não tá explicando isso em lugar nenhum. Então, a pessoa que começou vai pensar que é para ele, né? Não tem jeito. Exatamente.
Então, eu vi um outro que eles falavam, don't say, né? Não diga I want. I want. Ok, esse é clássico também. Sim. E eu fiquei, gente, eu não sei falar inglês, eu acho. Anos de carreira no inglês. Eu falava I want até ontem. Eu acho que eu vou fazer um curso de inglês. E eles falavam, não diga I want. E aí, claro que eu fui assistir o vídeo, eu precisava saber, porque eu, né? E eles falavam, ó, se você chegar, por exemplo, em um restaurante, e você for pedir, por exemplo, uma água, I want a water, você não pode falar, I want a water, eu quero uma água. Certo. Falando, né? Você tem que dizer, I would like a water, certo. Ou I'm gonna have a water, ou can I have a water, may I have a water, mas não pode I want. Só que assim... Entra na entonação, né? Todas essas falas estão corretas, né? Sim. É até mais comum, realmente, você falar qualquer uma dessas, né? Can I have, may I have, I'm gonna have, tudo bem. Mas, quando você é uma pessoa que está aprendendo o inglês, e você chega em um lugar, né? Que eles estão te atendendo, a pessoa, ela sabe que você é uma pessoa que está aprendendo, né? Perfeito. Esse ponto aí eu acho que poucas pessoas falam e é maravilhoso. Por quê? É importante você saber que a pessoa não vai exigir de você a mesma proficiência e número extenso de palavras de que alguém que mora lá. É diferente. Exatamente. Uma pessoa, um nativo. Então, você às vezes é um turista. Você chega num restaurante, no Brasil eu falo, eu quero uma água. Você vai chegar lá e vai traduzir o que você sabe. E, gente, tá tudo certo, né? A pessoa que está te atendendo, ela vai perceber que você está aprendendo ou que você não tem um vocabulário tão extenso. E tá tudo certo. Você tá passando a sua mensagem? Está, com certeza. Eu acho válido todos esses vídeos que ensinam as maneiras de falar. O que eu não acho bacana é só essa thumbnail, sabe? Esse sensacionalismo. Diga, exatamente. Não pode, eles não vão te entender. É esse não, sabe? Que cria um receio enorme na pessoa e ela até trava, porque às vezes ela não vai lembrar. Ela vai lembrar que ela não pode falar I want, mas ela não vai lembrar o can I have. Né? Gente, e ela vai ficar, o que eu vou falar agora? Olha a diferença do approach. A nossa aula, eu imagino que a Rebeca, assim como eu, nós falamos assim na aula. Você pode falar isso. Várias opções. Exatamente. Agora o cara te ensina o que não pode falar e te dá outras opções. É muito diferente, porque na hora do aperto você vai lembrar que tem várias opções e você pode usar todas. Mas se você viu esse vídeo, você vai lembrar que tem alguma opção que você não pode usar. E você não lembra qual, e aí você não sabe o que dizer. Querendo ou não, o I want é uma coisa muito simples, né? I want. Já o may I have, I'm gonna have, é uma coisa mais extensa. Então, às vezes, a pessoa que ela não tem tanta prática, ela não vai lembrar de cabeça, assim. Às vezes ela nem estuda inglês, às vezes ela sabe um pouquinho, né, do que ela viu na vida, na escola. E assim, eu fiz um vídeo no Instagram, inclusive, sobre essa questão do restaurante. Coloquei frases prontas que a pessoa poderia usar no restaurante. Mas em momento nenhum eu falei, não diga tal coisa. Porque se você tá passando a sua mensagem, gente, tá tudo bem. Certo, perfeito. Eu acho que esse I want, ele pode entrar um pouquinho também naquele aspecto do what. Que é tipo, pode ser rude. I want... A mensagem vai ser passada. O seu principal, o brasileiro é muito simpático. A gente sempre fala simpático com o garçom e tal. É verdade. Então o I want não vai ser agressivo de forma nenhuma, dependendo de quem estiver falando, né? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Vale muito da entonação em que a pessoa tem. Falando essa questão do rude, eu também vi outro vídeo em que a pessoa falava, não diga give me. Ah, não diga give me. Entendi, pode ser rude. Então, assim, você não vai falar give me. Você vai falar, give me a water. Sim, olha a diferença do tom. Exatamente. Ah, porque give pode soar agressivo, você tá pedindo pra pessoa te dar. Você não tá falando, me dá. Exatamente. Falando, me dá uma água. Exato. Eu reparei hoje fazendo um estudo pra esse episódio que o pessoal tem usado agora, não diga, entre parênteses, sempre, fecha parênteses, tal coisa. Melhorou, né? Melhorou. Menos pior, exatamente. E aí, Beck, eu abri aqui, eu vou até compartilhar com você pra você dar uma olhada. Eu abri o contrário, eu coloquei não diga em português. Vamos dar uma olhada no que não pode dizer em português? E aí, guys, vocês não precisam do nosso aval aqui, vocês sabem português muito bem. Então, digam-nos vocês se vocês concordam com isso.
que temos aqui, ó? Não diga sim em português. E aí, não pode falar sim em português? Você fala sim no seu dia a dia, Rebeca? Só pra... Não, meu Deus, vocês são pessoas ensinando português, São pessoas ensinando português. Não como diga vai sim. você? Não diga como vai você. Olha que loucura. Não diga obrigado. Não diga obrigado. Como não diga obrigado? Eu não sei falar. Você falaria o que se não é obrigado? Então, não sei. Valeu, talvez, né? Mas que isso? Peraí que tá aparecendo os de inglês também, mas tem vários aqui de português. Guys, vocês estão vendo, eles estão fazendo a mesma coisa. E assim, eu não tô nem dizendo que essas pessoas são maldosas, assim, mas é muito de mau gosto fazer esse tipo de sensacionalismo. Exatamente. Se preocupar mais, às vezes, com o sucesso do vídeo, né? Das Sim. visualizações, do que, de fato, com o que você está ensinando para a pessoa, né? O sentimento que você está passando para ela, né? Aham, exatamente. Mais alguns exemplos? Don't say de nada in English. Não pode falar de nada, guys. Esqueçam. Não diga tudo bem. Não diga sim. Não diga vestir. Olha só o tanto de coisa que vocês não podem... Pois é. Gente! Que loucura, né? Eu imagino que esse sim aqui... Pior que essa professora aqui é muito legal. Eu vejo vários vídeos dela. E é uma prática que tava rolando mesmo. Você vê que é tudo mais ou menos 1 ano, tá vendo? Sim. Foi a época que começou essa praga de thumbnails do Datena. Brasileiros não falam o quê? Cadê? Vamos ver aqui. Não dizem não. Don't say no. Não? Nossa, Gente, esse eu não aqui... sei, então, se eu não posso dizer não, nem sim, eu não sei o que eu vou falar. Os brasileiros Relaxa. não dizem não. Essa daqui não tá nem desmentindo. Tipo, tá... Eles estão dizendo... Eles não dizem não. Olha a thumbnail. Brasileiros não sabem dizer não. Eu imagino que seja assim, não, é que brasileiro não sabe falar não. Ele vai falar, vou pensar, vamos marcar. O problema é como está escrito em português, brasileiros não sabem dizer não, mas em inglês está escrito, Brazilians don't say no. Perfeito. Então, brasileiros não dizem não. Então, é uma headline, assim, extremamente sensacionalista. Extremamente. Né? Como o brasileiro não fala não, né? Extremamente. Não entendi também. Não, deve ser isso daqui, mas assim, de novo, a gente vai voltar pro tema inicial, que era o seguinte. Quem viu desavisado, quem só viu a thumbnail, tá achando que não pode falar sim, nem não. Não pode falar nem sim, nem não, nem Obrigado, tudo bem, nem... Exatamente. Não, e assim, e tem várias e várias pessoas que elas veem o nome do vídeo, mas não assistem de fato o vídeo. Esse é o problema, exatamente. É que as pessoas reproduzem essa informação, né? Sim. Elas passam pra frente. Então, assim, olha, você sabia que brasileiro não fala não? Não, eu vi um vídeo no YouTube que tem 5.000 visualizações e os brasileiros não falam não. Exatamente. Na internet é verdade, né? Exatamente. E aí o que acontece? A gente quer mais... quando a gente é meio dúvida de tudo, assim, é bom ter um certo grau de dúvida de tudo, porque, por exemplo, não fala I'm fine, mas eu já ouvi gente na internet falando I'm fine, já vi filme. Então você sabe por experiência própria que isso não é verdade. Mas quem não tem esse grau de... exatamente, de entendimento ou de dúvida, vai achar, vai levar como verdade, e esse é o problema, né? Absoluta, né? Verdade se a pessoa absoluta. tá falando na internet, principalmente se é um vídeo, né, com várias views, então é verdade. Vamos falar mais 2 exemplos antes da gente encerrar nosso episódio de hoje, porque tá muito legal, mas não vamos encher o pessoal com muito conteúdo. Galera, lembrando que esse episódio aqui vai ter os vocabulários todos anotados lá. A gente vai falar o que supostamente não deve ser dito e algumas opções de dizer. Então vai estar tudo escrito lá no nosso site, basta você acessar o link aqui embaixo que você encontrará. Beleza? Próximo termo ou palavra que não deve se usar. Olha só, esse eu vi, eu fiquei também, igual acho que o I want, eu fiquei um pouco chocada também na hora que eu vi o vídeo, que foi, não diga I like. Quando você... Esse eu nunca vi. Não diga I like? Cara. Como assim? Não diga I like quando você quer dizer que você gosta de alguma coisa. Eu falei, gente, então eu vou falar o quê? Tá errado 2 vezes, né? Não diga e não diga quando você gosta, que é quando se usa. Exatamente. Mas qual era o ponto do vídeo? Então, o ponto do vídeo não era nem não diga. Era, quando você disser I like, você precisa colocar um complemento. Tipo, I like pizza. Entendi. Então, mas você está dizendo I like. Pois é. É um complemento, né? Se tivesse não diga apenas I like, ou complemente o I like, né? Mas outra, assim, vamos lá. É o que eu falo, assim. É sempre, gente, questão de contexto. Se você tá falando assim, I don't like pizza. Eu falo, I like. Tá tudo bem. Exatamente. Não precisa do contexto.
texto. Ó, não precisei do complemento, né? Não precisou do objeto, então, exatamente. Mas a questão do vídeo era essa. Era que você poderia sim falar o I like, mas você precisava de colocar um complemento, né? De não falar só o I like sozinho. E aí esse foi o vídeo que eu mais achei que o título não condizia completamente com o vídeo, porque o vídeo tava falando que podia falar o I like, só que tinha que ter um complemento. Não, pois é, entendi. Então tem um grau a mais aí de canalice, digamos assim, porque geralmente não é que não pode, ele se desmente, enfim. Nesse caso, ele tá falando contra o próprio título, né? Exatamente. Eu fiquei, gente, eu tô assim, confusa. Becca, vamos falar do I'm Fine? I'm Fine, esse daí eu já vi vários vídeos falando, não diga I'm fine, porque eles não falam assim. Não, nativos não respondem I'm fine. E eu falo, gente, então os nativos que eu tô conhecendo estão tudo falando errado. Tem vários, eu abri aqui, tem uns 10 vídeos, não diga I'm fine. Vários. A maioria dos que eu já vi não diga I'm fine, porque nativos não falam I'm fine e eles dão outras opções. Certo. Mas igual eu comentei no começo, eu acho que eu dei esse exemplo no começo do episódio, e eu vi o mais absurdo pra mim foi, não diga I'm fine, porque se você disser que você Sim. I'm fine, você na verdade está falando que você não está bem, mas na verdade não está bem. Ficou tão confuso que eu fiquei... Entendi. Tipo o Ross dando oi pra galera. I'm fine. Tipo assim, eu tô bem. Aí então ele não tá tão bem. Ele só tá dizendo que tá, mas tá meio pra baixo. Entendi. Isso, tipo, tô bem, mas não tô bem de verdade. E aí eu pensei, tá, mas da onde veio isso, né? Tipo, da onde que a pessoa tirou isso? Que I'm fine é um fine que não é fine. Pois é, boa pergunta. Imagina que a pessoa colocou um grau, assim, uma escala de estar bem. I'm good, eu tô benzão. I'm fine, eu tô ok. I'm great. Isso, exatamente. Bom, mas isso não condiz a verdade. O pessoal fala I'm fine. Eu escuto I'm fine direto. Legal. Boa, e eu vou pedir outro aqui. Vamos ver se você já viu esse também. Um que eu sempre ouço dizer que não se usa. 2 complementares. So e more or less. Os dois que não se usam. Super, não se usa so e more or less. Então eu falei, gente, então eu vou falar o quê? Você já ouviu esses termos? Você já usou esses termos? Lógico, super. Super usei, super escutei por nativos também, né? E eu acho super válido, né? Sim, eu também. Se usam sim, guys. Não se enganem. Usam so, usam more or less. Eu lembro que teve um dia que foi muito irônico, porque eu tinha acabado de ver um vídeo assim. Não use more or less. Não usem so. Eu tava vendo uma série, The Office, melhor série da história, e aí falaram na série so. Eu falei, nossa, olha que estranho, né? Não podia e acabaram de usar na minha frente, como assim? Dá voltas, não é mesmo? Pois é, exatamente. Então, assim, mais ou menos, tem várias formas de se usar o mais ou menos, né? Sim. Mas so, more or less são usados também de boa, certo? Exatamente. Vamos fazer mais um, Becca? Vamos. Eu vi esse não é tão famoso, mas eu achei interessante, porque, assim, eles falam o seguinte, não diga tal coisa porque você tem que falar de uma maneira muito mais específica, que foi o exemplo, foi o seguinte, não diga cleaning the floor, se você estiver limpando o chão. Ok. Eu não entendi. Por que não, né? Pois é. E aí eu falei, tá, então vou lá assistir o vídeo, né? E aí, aqui no Brasil não é tão comum quanto... Eu vou falar dos Estados Unidos, porque é onde eu tive essa experiência, né? Mas com certeza nos outros países também. Mas nos Estados Unidos é muito comum que você limpe o chão com o mop, né? M-O-P, mop, que é um rodinho. Só que esse rodinho, ele tem um spray e o pano já é grudado nele. Você não torce o pano, né? Sim. Ele já é grudado, aí ele, né, você aperta o botãozinho, ele espirra no chão e você passa o rodo, né? Esse é o mop. O sonho de toda dona de casa. É bom, hein, pra limpar a casa. É ótimo. Mas quando eu fui nos Estados Unidos, a última vez, agora passei 2 meses lá no passado, e minha irmã trabalha lá, ela mora lá, e ela fazia umas faxinas, eu falei, eu vou fazer também, né? Fui lá fazer. E aí eu limpei o chão com esse mop. E eu falei, no começo eu achei, gente, maravilhoso. Só que você fica espirrando o negócio o tempo todo e sua mão dói. De ficar apertando. Entendi, certo. Falei, gente, eu acho que eu prefiro o pano de chão. O normal, entendi. Lá, passa, tá tudo certo. Boa. Mas e aí, nesse vídeo, ele tava falando, não sei... Certo. Não diga
cleaning the floor, de limpando o chão. Você tem que dizer mopping the floor, que é especificamente limpando com esse negócio. Não, mas e se eu estiver limpando com outra coisa? E se eu estiver limpando com a mão, com uma escova de dente? Gente, primeira coisa, que se você estiver limpando com o mop, você tá cleaning the floor. Você tá, exatamente. Você exatamente. Tá cleaning, né? E aí a pessoa, o argumento era, porque se você falar que você está, you're mopping the floor, você está sendo específico, muito específico, com menos palavras. Mas pra que eu quero falar que eu estou fazendo exatamente com aquele negócio, entende? Tipo, eu não e outra, quanto você vai economizar ali? Mop e a palavra clean. Eu posso saber uma só pra falar de tudo, né? Fora que cleaning cabe pra várias outras palavras que não mopping, né? Exatamente, vários outros contextos, né? Sim, perfeito. Eu queria passar por uma parte aqui, Rebeca, que é o seguinte, você parece muito curiosa e você assiste vários vídeos, pelo que você falou aí. Eu também, até hoje eu vejo vários vídeos de teachers e é engraçado que esses vídeos dão uma curiosidade porque a gente é profissional da área. Sim. E aí você ensinou a vida inteira que, responda I'm fine, responda you're welcome. Aí chega alguém falando pra você não falar, até a gente clica assustado, né? Tipo, será que eu errei a vida inteira? Exatamente, principalmente... Hoje já tem 3 anos que eu dou aula, então eu não fico tanto assim. Mas quando eu comecei a dar aula, eu falei, gente, será que eu sou uma péssima professora? Ou será que eu tô ensinando errado? E eu super assistia esses vídeos, que eu falava assim, não, eu preciso ver o que eles estão falando, eu preciso melhorar. E aí, quando eu assistia, eu falava, cara, não é que não pode. Não é que está errado, né? Você tinha esse discernimento. Eu comecei a ver que era mais um sensacionalismo em cima daquilo do que, de fato, não poder, né? Perfeito, muito bem. Então, galera, a lição que fica pra vocês é: não se preocupem com o que vocês não podem. Façam o máximo e depois vai refinando. É que nem... Você precisa primeiro ter bastante repertório e bastante conteúdo para depois você ir refinando isso. Não tenha medo de se comunicar no começo. Exatamente. Eu acho que o resumo da obra aqui, né, desse episódio seria o seguinte. No começo, fique com aquilo que você tem mais facilidade. E que você vai passar a sua mensagem, né? Então, se você quiser falar I'm fine, se você quiser falar I'm cleaning the floor, se você quiser falar thank you, you're welcome, give me, I want, gente, tá tudo bem. Principalmente porque a pessoa que tá te ouvindo, ela sabe que você tá aprendendo. Exatamente. Ela não vai achar que você, nossa, mas essa pessoa é rude, mas essa pessoa está falando errado. Uma vez um americano falou comigo assim, olha, eu admiro muito vocês, porque vocês falam 2 línguas. Eu só falo uma. A maioria, né? Pois é. A maioria deles só falam uma. A gente ainda tá falando 2, né? Então eles falam, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. A gente tá ajudando vocês, né? E o pior de tudo é que a maioria nem errado está. Então, assim, vocês não têm que se sentir culpados de usar a palavra básica. Porque o básico, todo mundo começou pelo básico, pelas palavras básicas. E não está errado e passa a mesma mensagem. Você não precisa ser sofisticado para conseguir coisas. Você precisa conseguir as coisas, né? Então eu queria passar, antes da gente terminar, Rebeca, para essa parte da curiosidade. Você comentou aqui na nossa conversa que você aprendeu inglês sozinha. Eu vi que você tem bastante curiosidade em aprender, em ver vídeos e tal. Então você consegue comentar e explicar pra gente rapidinho como que você aprendeu inglês? Como foi sua jornada? Claro. Então, eu sempre fui apaixonada por inglês, assim, sempre gostei muito. Inclusive, quando eu era adolescente, eu tinha o meu namorado americano imaginário. No futuro aconteceu, né? Sério? Que legal. Tinha nome? Eu trocava ideia com ele no espelho, que me ajudava com o meu speaking. Esse bate-papo com amigo imaginário é muito importante pro inglês, né? Super, pra você se comunicar. Aqui, eu tinha as minhas brigas com meu namorado imaginário, super reproduzi elas no futuro. Sério? Boa. Já tava treinada. Mas assim, contando aqui rapidinho, a forma que eu aprendi na época, eu tenho uma irmã que ela é 8 anos mais velha que eu, e ela tinha o box do Friends. Boa! Sabe? Naquela época era o DVD, né? E o DVD, ele não tinha dublado. Ele tinha inglês com legenda em português ou sem legenda. Graças a Deus, né? Que bom. Que bom, né? Graças a Deus. Na época, eu tinha 12 anos, eu estava de férias da escola, não era mais época de brincar na rua e também não tinha essa coisa de rede social.
E também não tinha esse tanto de conteúdo que tem hoje. Nossa, você fala assim, pera aí, rapidinho. Nessa frase você tocou em muito tópico importante. Que hoje em dia a maioria dos problemas estão aí nesses tópicos que você tocou. Ou tem conteúdo demais, ou tem distração demais, ou tem recurso demais, ou seja, dublagem e tudo mais, né? É tudo demais, né? Exatamente, perfeito. E as pessoas, elas não souberem como filtrar isso, como usar da melhor maneira possível, ela não consegue extrair o melhor daquilo que a gente tem. Porque as informações... A gente vive num mundo, hoje em dia, que se você souber usar, é maravilhoso. Sim, olha sem dúvidas. Quanta informação de graça você tem. Quantas coisas você pode aprender, né? Nem só inglês, mas tudo. Eu gosto muito de astronomia, leio livros, vejo podcast, ouço podcast e tudo mais. E sei tanta coisa que, às vezes, eu teria que fazer um curso antigamente. Ah, e você aprendeu tudo autodidata. Entendi, interessante. Boa. Mas assim, então, e aí eu tinha 12 anos e eu disse, cara, eu não tenho nada pra fazer em casa, tava de férias, vou assistir esse seriado que minha irmã era apaixonada, falei, não, vou assistir. Começou bem, hein? Começou com o melhor. Melhor pra algumas pessoas, né? O melhor pra algumas pessoas. Ok. Eu comecei a assistir o Friends, e aí eu assisti in a row, né? Que é um atrás do outro, um episódio atrás do outro. Assisti, são 10 temporadas, né? Sim. Assisti tudo, chegou no final. Eu chorei, queria ser a Rachel. Queria casar com o Ross. Eu falei, ai meu Deus, é esse namorado que eu quero, é esse americano. Boa. Quando terminou tudo, eu apaixonei, sou um super fã de Friends. Falei, vou assistir de novo. Assisti tudo de novo, assim, no outro dia já comecei a assistir tudo de novo. Perfeito. Chorei de novo, queria casar com o Ross de novo, tá tudo certo. Isso tudo com o áudio em inglês e a legenda em português. Na terceira vez que eu fui assistir a terceira vez, eu percebi que eu já sabia as falas antes deles falarem. Perfeito. E eu falei, cara, será que se eu tirar a legenda, eu vou entender o que eles estão falando? E eu tirei a legenda e comecei a assistir tudo só em inglês. Só que eu já sabia o contexto e eu já sabia a fala. Então, eu prestei muito mais atenção na fala deles, na pronúncia, no que eles estavam dizendo. Eu falava, então é assim que fala isso. E aí, eu comecei a reproduzir isso várias vezes. Então, eu assistia um filme com a legenda em português, áudio em inglês. Logo depois, eu assistia o mesmo filme de novo, sem a legenda em português. Perfeito. Nossa, música. Sem saber, você fez o melhor... Foi naturalmente, né? Você fez o melhor procedimento possível pra aprender, né? Sim, sem saber. Sem saber, naturalmente. Que eu gostava. Eu falo que o inglês, ele quase que foi um acidente na minha vida, um acidente muito bom. Muito bom. E você começou numa idade boa, com uma série boa, então você fez tudo certinho, né? Exatamente. Que legal. E eu comecei a fazer isso com músicas, né? Então, eu sei cantar todas as músicas, você imaginar, na vida. Really? Então, eu lia a letra, aprendi a cantar, olhava a tradução, cantava de novo. Então, muita gente fala assim, nossa, mas a sua pronúncia é muito boa. Muito boa a sua pronúncia. Eu ia elogiar, inclusive. Boa. É muito boa a sua pronúncia. Mas é porque eu ouvi muito. Igual, eu sempre falo, eu tenho sotaque de mineira porque eu cresci em Minas, meus pais são mineiros. Sim. É o que eu ouvi. Então, quanto mais você ouve, mais fácil é pra você reproduzir, né? Sim, isso é muito doido, porque a criança nunca vai crescer com um sotaque diferente do que ela tem em casa, né? Ela não tem como uma criança mineira... Você em Minas, seus pais são mineiros, você tem sotaque de carioca. Não tem como, exatamente. E não é porque a criança é mais esperta, é que ela tá ouvindo e ela tá reproduzindo o que ela tá ouvindo. Simplesmente assim, né? Igual, legal. O meu sotaque, ele é mais puxado pro americano. Por quê? Porque a maioria das músicas e dos filmes e das séries que eu assistia eram em inglês americano. E aí eu vi que eu realmente tava entendendo, beleza. Até que chegou um dia, isso eu comecei com 12 anos e sempre fazia. Quando chegou uma amiga minha que sempre fez curso de inglês a vida toda, certo. Ela mudou pro Canadá. Boa. E ela já morava no Canadá há 4 meses, eu tinha 19 anos e eu fui visitar ela no Canadá. Que legal. Quando eu cheguei no Canadá, eu simplesmente entendia tudo que todo mundo falava e conseguia conversar com todo mundo. Oi, pode parecer natural, mas isso aí dos 12 aos 19 teve chão, 19, hein? Olha o tanto de coisa. 12 aos 19, 7 anos, né? 7 anos ouvindo. 7 anos fazendo isso sempre, né? Sempre praticando assim que eu falo, né? Sempre tendo contato consciente com o inglês. Por quê? Contato consciente, interessante. É isso que eu falo. Tem que ter um contato, mas não é contato, tipo assim, tô escutando uma música... Colocou a CNN e vai tomar café da manhã. Exatamente. Sim, não, entendi. Você nem tá ouvindo, né? Exato. Mas é um contato consciente. Eu prestava atenção, eu falava, nossa, então é assim que fala isso. Ah, bacana. E eu tentava com a minha conversa com meu namorado, eu também fazia high school, né, na minha cabeça. Ah, que legal. Boa.
tava com os meus amigos, era a hora do recreio. Então eu ficava ali na frente do espelho e eu tinha toda essa comunicação com os meus amigos e meu namorado imaginário, até briga e tudo mais. Que legal. Nossa, muito louco isso, porque você era muito criativa. E acho que, eu acho que adulto, um dos principais problemas para adulto ter dificuldade de aprender é que adulto é muito sério. Adulto é muito. Não quer fingir que tá conversando com alguém que não tá ali. Exatamente. Não quer passar vergonha, entre aspas. Exatamente. Tem toda. Tem o medo, né, de falar errado, o medo de passar vergonha. Tem todo esse receio que eu acho que quando a gente vai crescendo, né, a gente vai ficando com receio das coisas, né? A gente vai ficando não quer passar vergonha. Pô, os adultos não sabem falar o TH porque eles têm vergonha de tirar a língua e colocar no meio do dente. Como assim, gente? Tira a língua aí, pô. É rapidinho, né? Coloca a língua pra fora. Exato, é muito doido. Adulto é muito sério. A gente começou a ler recentemente aqui no podcast O Pequeno Príncipe, e no Pequeno Príncipe eles falam que os adultos são muito sérios, tem que explicar tudo pra eles. Eles não têm esse senso de imaginação que você tinha, que te ajudou bastante pra aprender, né? Muito, mas me ajudou muito mesmo. E aí eu fui pro Canadá, e a minha amiga, que já morava lá há 4 meses, e já fazia curso a vida toda, eu cheguei lá e falava melhor do que ela. Que loucura, hein? O contato que eu tive de maneira consistente foi muito maior do que o dela, que era num curso, que era 2 vezes por semana, ficava lá 50 minutos e só. Depois que ela saía de lá, ela não fazia mais nada. Perfeito. Eu não. Eu tava escutando música todo dia, eu tava assistindo série, filme todo dia e tava tendo aquele contato consciente, né? Você tava mais imersa no inglês do que ela que morava lá. Exatamente. Tem um monte de gente que não entende como pode ter alguém que mora fora há X tempo e não fala inglês. Mas assim, eu sempre falo que tem um modo... tem um modo sobrevivência. A pessoa tá indo pra lá, ela vai trabalhar das 8 da manhã à meia-noite. Ela chega no trabalho, executa o trabalho, volta pra casa. Não tem contato com quase nenhum americano, só tá trabalhando duro, não tem como aprender, né? Olha, eu tenho exemplos no plural, vivos disso, que a minha família mora nos Estados Unidos. Eu tenho um tio que ele morou nos Estados Unidos 20 anos. Ele não fala hi. Olha, que loucura. Não fala. E aí, o que acontece? Tem muito disso também, né? As pessoas acham que elas vão para outro país, morar em outro país, e assim, simplesmente vão aprender por osmose. Sim, é isso que pensam, sem dúvidas. Vou fazer um intercâmbio, vou ficar fluente em 3 meses. Sim. Né? Esse é um dos problemas também. Hoje em dia, principalmente, acho que por causa da internet, as pessoas, elas querem, assim, uma pílula mágica pra tudo, né? É verdade. É remédio pra emagrecer, é remédio pra você acordar, pra você ficar esperto, aí é um remédio pra dormir, então você não quer... Putz, né? É verdade. Hoje em dia, as pessoas elas estão querendo fórmula mágica pra tudo, né? Perfeito. E eu uso muito isso quando as pessoas me procuram pra fazer aula. Mas eu quero aprender rápido, eu quero aprender sem estudar, eu quero aprender sem gramática, e eu não quero aprender a escrever, eu só quero aprender a falar. O que mais tem? Teacher, eu quero aula com você só conversação. Beleza, vamos lá. Can you introduce yourself? Hi. Né? Não sai nada. Mas como você quer só conversação se você não sabe nada ainda? Enfim, é um tema muito longo pra gente conversar sobre isso. Dá pra gente fazer até uma parte 2 dessa aula. Galera, se vocês gostaram, vocês têm que seguir a Rebeca, que tem muito conteúdo. Rebeca, passa as suas redes sociais novamente pra galera. Sim, pode deixar. Teacher, né? De professora, teacher.rebeca com 2C, Costa. Rebeca. Eu coloco dicas de inglês lá todos os dias. Tem ponto, Rebeca Costa, direto. Teacher.Rebeca com 2C, Costa. Perfeito. Rebeca Costa junto. Muito bem, Rebeca, foi ótimo episódio, adorei, muito legal. Guys, esse episódio aqui é uma lição de como você não ouvir maus profissionais. Você deve ouvir quem ajudou já alguém a chegar em algum lugar. Então, nos ouça. Pelo menos se ouvir, ter essa maldade, né, de pensar. Mas vou pesquisar mais, né? Vamos ver se é assim mesmo, né? Rebeca, eu tô atrasado aqui, eu tenho uma paradinha, mas eu não posso deixar de sair daqui do podcast sem te perguntar uma coisa que eu sempre pergunto pra todos os professores que passam aqui. Então vamos lá, quero ver sua resposta, hein? O nome do podcast é Inglês do Zero. Se você fosse aprender inglês do zero hoje em dia, o que você faria em 2 situações? Situação A, você tem dinheiro para investir em alguma coisa. Situação B, você só tem acesso à internet. Como que você faria hoje em dia para aprender inglês? Você já meio que fez isso, mas hoje em dia, o que você faria? Teacher J,
Ótima essa pergunta, porque, primeiramente, quero te agradecer assim, imensamente por ter me convidado para vir aqui. Me sinto super lisonjeada. Eu indico o seu podcast para os meus alunos desde a minha primeira aula. Então, assim, eu vejo os alunos que eles realmente ouvem o seu podcast e os alunos que eles não ouvem. E é uma diferença discrepante entre os dois. Então, assim, eu conhecendo seu podcast, sem dúvida nenhuma, no caso de não tendo dinheiro, né, para investir em um curso ou uma aula particular, alguma coisa assim, sem dúvida nenhuma, escutaria o seu podcast, faria também um pouco do que eu fiz antigamente. Que dá pra fazer, dá pra replicar o que você fez, né? Dá pra replicar, mas com as informações que a gente tem hoje na internet de graça, seria muito mais curto o meu caminho. Eu demorei 7 anos, teria demorado muito menos. Mas assim, sem dúvida nenhuma, eu indico o seu podcast sempre, desde o começo, para os meus alunos. Thank you, Becca. É muito legal. Você explica tanto como fazer... Desde pronúncia, desde coisas bem do básico, até coisas mais lá pra frente, mais avançadas, né? Então, assim, eu faria isso. E olha, eu assistiria alguns canais, né? YouTube, essas coisas, né? Boa, boa. É um bom caminho. Estudar com séries, ouvir podcasts, ver canais em inglês. E tudo isso de graça, tudo isso na faixa. Não tem erro. É o que eu falo. Você não precisa sentar a bunda na cadeira e pegar uma gramática. Sim, pois é. Eu não fiz isso. Eu não e aprendeu. Exatamente. E eu acho que hoje em dia o maior desafio de fazer esse que você está falando, que é muito louco isso, que é muito simples, né? O plano é esse. É 3 passos. Séries, podcast, YouTube. Mas tem tanta distração que acho que o maior impeditivo é a distração, né? É verdade. Exatamente. É o que eu falo. Se você tira 30 minutos do tempo que você fica no Instagram pra você ouvir um episódio ou 2 num podcast, o seu podcast, a pessoa ela já tá ali Toma essa, guys. 99% das pessoas do Brasil. Pois é. 30 minutinhos só do seu Instagram, você ouve o podcast, é o que eu falo, meus alunos. Você tá indo trabalhar, tá limpando casa, ouve esse podcast. E não tem essa de não tem tempo, né? A gente sabe que tem tempo, sim, gente. A gente sabe que vocês têm. Sim. É o que eu falo, é questão de prioridade, né? Questão de prioridade. E tendo grana, o que você faria pra aprender inglês tendo dinheiro pra investir? Tendo dinheiro, olha só, eu tendo dinheiro, eu investiria num curso pra eu aprender o básico, que eu falo assim, o básico pro intermediário. Estrutural, certo? Pra me comunicar, né? Pra eu aprender as estruturas, os tempos verbais e tudo mais. Eu me comunicaria. Quando eu soubesse me comunicar, igual a gente estava falando, né? Passando a minha mensagem, eu faria um intercâmbio curtinho aí, de uns 3 meses, para eu conseguir colocar em prática ali aquilo que eu aprendi, né? Eu faria se eu tivesse dinheiro, mas eu não tinha. Pois é. Essa resposta é uma resposta que é muito completa. E, guys, é uma resposta simples, mas a gente garante aqui, nós dois, que se você fizer ou o plano A ou o plano B, vai dar certo. A questão é prioridades, questão é distração e foco, certo? Exatamente. Muito bem. Mas assim, por isso que eu faria, se eu tivesse dinheiro, eu aprenderia um pouco, porque tem gente que vai do zero, não sabe muito falar difícil. E vai fazer um intercâmbio. A pessoa, ela vai sofrer muito lá, assim, sofrer assim pra aprender, e às vezes não vai aprender tanto, não vai aproveitar tanto quanto se ela tivesse aprendido um pouquinho aqui. Eu sempre falo isso também, Becca. Eu falo que o quanto mais você for, mais você vai aproveitar. Se você for com 0, até você começar a aproveitar um pouquinho, vai demorar um tempinho. É melhor você ir com uma bagagem já. Pois é, mas se você assiste os vídeos da Becca lá no Instagram, se você ouve o podcast e vê nossas lives e tal, não tem como ser zerado. Você já vai com uma bagagenzinha, né? Não tem erro. Perfeito. Rebeca, muito obrigado pela participação. Espero recebê-la novamente aqui no podcast. Você foi incrível. Thank you. Thank you, Teacher Jay. Muito, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Esse bate-papo com professores é uma coisa que eu gosto muito. Sempre gosto de trazer temas diferentes. Comenta aí o que você achou, se você gostou. Não deixa de seguir a Teacher Rebeca também. E se você quer algum tema específico de inglês, que não seja gramatical, que seja alguma coisa comportamental ou algum conceito, avisa aí que a gente pode chamar um professor para participar aqui também. Se você também é professor de inglês, se você é um fellow teacher, você pode também participar aqui. É só me mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente pensa num tema
legal e queremos trazer aqui várias pessoas para participar, porque esse é um espaço aberto para todo mundo que tem paixão pelo inglês, beleza? Guys, espero que tenham gostado desse episódio. Se você chegou até esse momento, coloca lá a hashtag não diga no nosso Instagram, na thumbnail desse episódio, fechou? Muito obrigado pela audiência, pela paciência, vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye!